comum ouvir a pergunta: doutor, depois da cirurgia eu vou recuperar 100%? Essa é uma pergunta muito comum de ouvir nos pacientes que têm lesão de um nervo e precisa fazer uma cirurgia de reconstruir esse nervo machucado. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando um paciente tem uma lesão de um nervo e perde a função daquele nervo, ou seja, perde o movimento, perde a sensibilidade no que seria o território daquele nervo, e então ele chega para uma consulta conosco e pergunta: como é que eu trato esse problema? E aí, então, tento explicar tudo direitinho para mostrar para ele por que acontece isso, onde vai chegar o nervo, o que a gente espera com a cirurgia, qual é a cirurgia que vai ser realizada e assim por diante. E a próxima pergunta é: doutor, mas vai voltar ao normal? É uma pergunta difícil, porque é improvável que volte exatamente ao normal, ou seja, que volte 100%. Aliás, é uma coisa que eu falo para todo mundo, voltar 100% eu tenho certeza que não vai. Pode melhorar muito e que chegue perto de 100%, mas nada em medicina é 100%. E aí tem todos os fatores que podem interferir na evolução disso, então a idade do paciente interfere, quanto mais jovem melhor, doenças associadas, a localização dessa lesão, se for uma lesão muito próxima do tronco, né, e que precise recuperar uma função bem longe, né, do lugar onde houve a lesão, é pior. Então, se a lesão é muito perto de onde há dificuldade, a possibilidade de recuperar é melhor. Depende do nervo lesado, alguns nervos têm boa recuperação, outros nervos têm recuperação pior, e depende muito de tempo. Então, por isso que eu reforço sempre essa informação de que quanto mais precoce procurar um especialista para fazer o seu tratamento, melhor é a expectativa de resultado por causa disso, porque tempo é muito importante mesmo. Então eu tenho pacientes que se recuperaram muito, que olhando de longe não dá nem para ver diferença em relação a uma lesão de plexo braquial, por exemplo, mas eu tenho pacientes que mesmo depois de fazer uma cirurgia de reconstrução do nervo acabaram não recuperando a função e todos esses fatores estavam envolvidos aí de mau prognóstico, de má evolução, de um resultado desfavorável, e dependendo da situação existem reconstruções secundárias. A gente já conversou sobre isso, né, de possibilidade de transferências de tendão, transferências tendíneas para recuperação, por exemplo, de um pé caído, de uma lesão do nervo radial, para recuperar movimentos de extensão de punho, extensão de dedos, extensão do polegar. Então, a resposta é: dá para melhorar, a ideia é ficar melhor do que está. E a outra pergunta que fazem é: mas vai piorar? Tem como sair pior da cirurgia? É improvável. O objetivo é sempre melhorar, e para isso a gente dá todo o esforço que tem para essa ideia de boa recuperação. Se a lesão já aconteceu, é porque nós não vamos lesar mais do que já está lesado. Ok? Depois me conta aí o seu caso. Um abraço.